Bom dia a todos. Nós vamos iniciar hoje a gravação por aqui. Infelizmente tive um problema no sistema, não pude iniciar a aula ao vivo, que o computador não conseguiu reiniciar, tá certo? Mas vamos por aqui. Eu vou acabar com o tema recurso de apelação e na próxima aula nós já iniciaremos no recurso de carta testemunhada, certo? Bom, o prazo da apelação nós já estudamos aula anterior, eu só vou fazer um repasse rapidamente. Nós falamos que o prazo de interposição do recurso de apelação era um prazo de 5 dias, né? A regra geral que no Código de Processo Penal, para você interpor, salvo no juizado especial, né, nos termos da apelação, seja no artigo 82 ou artigo 76 da Lei 9.099 de 95, o prazo para você apelar é o prazo de 5 dias para você interpor a apelação. No juizado, o prazo é 10 dias. Tá? E esse prazo é contado de acordo com o artigo 798, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, ou seja, exclui-se o dia inicial no cômputo do prazo. Tá certo? E o artigo 798, parágrafo 5º, diz que a forma de contagem. Então, se a sentença foi publicada em audiência, né, você sai intimado daquela sentença e seu prazo, então, deverá iniciar no próximo dia, tá? Próximo dia útil. Agora, se você foi intimado e a sentença publicada no Diário Oficial Eletrônico, então disponibiliza-se a sentença em um dia, né? O prazo começa a contar como publicado no segundo dia e no terceiro dia, então, inicia a contagem do prazo. Se, por exemplo, foi disponibilizado no Diário Oficial na sexta-feira, considera-se publicado na segunda-feira, se for dia útil, e o prazo, então, iniciaria na terça-feira. Essa é a contagem feita no Diário Oficial Eletrônico. Tá? E você terá o prazo de 8 dias para oferecer as razões do recurso de apelação após a sua intimação. E a parte contrária terá o prazo, então, de 8 dias para apresentar as contras-razões de apelação. Já o assistente de acusação, nos termos do artigo 598, se habilitado no processo, né, prevalece o entendimento da Ada Pellegrini, Antônio Scaranci Fernandes, Antônio Magalhães, que o prazo para o assistente habilitado ou não no processo é de 15 dias. E esse também é um entendimento bastante coerente pelo STJ, né, e pelo STF, que o prazo é sempre de 15 dias, porque a lei não diz se o prazo de 15 dias referido no parágrafo único do artigo 598, se será 15 dias para o assistente habilitado ou não. Diz que o assistente terá o prazo de 15 dias. Bom, e esse 15 dias, então, tanto faz se ele já está habilitado no processo ou não. Agora, para o Tourinho, para o Mirabete, Vicente Greco Filho, ele já entende que se o assistente de acusação já vinha habilitado no processo, recebendo todas as intimações no processo, não faz jus ele ter um prazo diferenciado de 15 dias. Esse prazo de 15 dias seria justo se o Ministério Público não apelou no prazo legal. E aí, o ofendido ou seu representante legal poderia apresentar a apelação supletiva ou subsidiária. Tá? Nesse caso, faria jus um prazo maior, porque ele não conhece o processo. Então, seria justo que ele tivesse um prazo maior para se inteirar dos detalhes do processo. Tá? Então, esse é o entendimento em relação ao prazo que o assistente tem para apresentar a apelação supletiva. Tá? Nós já falamos sobre isso. Agora vamos falar um pouquinho, né? Após razões, contra as razões, na apelação não existe a possibilidade do juízo de retratação. Por que não existe? Por falta de previsão legal. No recurso de sentido estrito, o próprio legislador fez a previsão legal da necessidade, nos termos do artigo 589, e a obrigatoriedade do juiz manifestar
se mantém a decisão ou se retrata da decisão. Na apelação já não tem esta previsão legal, tá? E então aqui não há o juízo de retratação. O juiz recebeu a apelação, né? Ele vai conhecer a mesma, mandar processar a mesma, ou vai denegar. Se ele denegar, por entender que está ausente um dos requisitos, um dos pressupostos objetivos ou subjetivos do recurso de apelação, e ele denegar, aí caberia o recurso em sentido estrito. Agora, se ele admite a apelação, porém obsta seguimento para a instância superior, há uma interpretação doutrinária que, nesse caso, não seria recurso em sentido estrito, mas seria carta testemunhável. Recurso em sentido estrito nos termos do artigo 581, só quando o juiz denegar a apelação, ou seja, ele não receber a apelação, não conhecer a apelação. Aí, para você fazer subir, para que seja analisado no tribunal, através do recurso em sentido estrito. Agora, se ele recebe a apelação, mas obsta seguimento da mesma, ou seja, ele deixa ela parada no cartório e não remete para o tribunal, aí o instrumento que você deve utilizar seria a carta testemunhável, que será objeto de estudo já na nossa próxima aula. Tudo bem? Bom, mas recebendo a apelação lá no tribunal, é feita uma distribuição de uma das câmaras criminais no Tribunal de Justiça. Se for Tribunal Regional Federal, fala-se turmas recursais, né? E será feita a distribuição automática, né? Porque desde da reforma do Judiciário, na emenda 45/2004, já todos nós temos o direito à duração razoável do processo. Então, a distribuição ela é automática. Isso se não tiver ocorrido a prevenção, né? Por quê? Se o processo está tramitando em primeiro grau e eu apresentei um recurso durante o processo de conhecimento no Tribunal Superior, aquela Câmara que julgou aquele recurso, por exemplo, um habeas corpus ou um mandado de segurança, né? Ela tornará, ou o próprio recurso em sentido estrito, ela tornará preventa para julgar o recurso de apelação. Aí já não é necessário fazer a distribuição, porque aquela Câmara que analisou aqueles recursos antes da sentença condenatória ou absolutória será competente para julgar o recurso de apelação, tá? Pela prevenção, não é necessário que se faça a distribuição. Então, mesmo o relator que julgou o seu recurso em sentido estrito, e depois, caso você fosse condenado, você interpôs a apelação, essa apelação ia chegar no tribunal, é aquele mesmo relator que iria analisar o seu recurso de apelação, porque ele se tornou prevento, né? Ele praticou já algum ato no processo, tomando conhecimento daquele processo, então ele se tornou prevento. Tudo bem? Tá? Aí aquela Câmara é prevento. Se foi a 15ª Câmara Criminal, 14ª Câmara Criminal, ela será competente, então, para julgar o seu recurso de apelação. Caso contrário, faça a distribuição. Ou seja, existe um cartório responsável pela distribuição, né, onde fará de forma eletrônica e aleatória para saber qual daquelas câmaras e qual relator será o sorteado para conduzir aquele processo. Tudo bem? Bom, e diferentemente do recurso em sentido estrito, aqui na apelação no rito sumário, né, nos crimes apenados com detenção, o prazo é de 5 dias que vai para o relator, aliás, que vai para a Procuradoria-Geral, seja de Justiça ou no âmbito federal da República, e ele terá 5 dias para fazer o parecer. Voltando para o relator, mais 5 dias, e ele já irá pedir designação de data de julgamento. Então, e também para o revisor, né? E no artigo 613 também, da mesma forma, nos crimes apenados com reclusão, nós temos a figura do relator, do revisor e o vogal ou terceiro juiz. Só que nos crimes apenados com reclusão o prazo é maior, o prazo ele é de 10 dias, tá? E 15 minutos para sustentação oral. Na apelação sumária, a defesa
e a Procuradoria terão somente 10 minutos para oferecimento das alegações, a sustentação oral. Já na apelação ordinária, o prazo dessa sustentação oral ele é de 15 minutos. É o prazo regimental também, que consta lá no regimento interno do tribunal. Se houver vários réus, esse prazo será comum. Mas é lógico que alguns desembargadores têm um bom senso, né? Vamos imaginar que é um processo que tem 3 réus, são 3 advogados. Seria 15 minutos para os 3 advogados, 5 minutos para cada um. Isso não é razoável, né, para você fazer uma defesa do seu cliente lá em 5 minutos. Então tem desembargador falando, então vou dar 7 minutos e meio para cada um. Tudo bem? Ok, ou 10 minutos para cada um. Então isso vai do bom senso do desembargador que preside a sessão, não o relator, né? O que está presidindo a sessão daquela Câmara de julgamento. Se é a primeira Câmara, o desembargador que preside a primeira Câmara. Tá? Agora, se ele for o relator e presidente, é ele que vai decidir qual o prazo ele vai dar para os advogados. Tá? Não é 15, 15, 15. É 15 prazo comum, ou seja, para 3, 4 advogados. Tá? Mas aí resta o bom senso, conforme digo, para que concedam um prazo maior que habilite o advogado a exercer a ampla defesa do seu cliente, fazendo a sustentação oral de seu apelo apresentado. O seu apelo foi apresentado pelo Ministério Público. Primeiro, o Ministério Público faz a sustentação oral, após o relatório, a leitura do relatório, e depois a defesa falará por último, fazendo a sustentação oral, é lógico, contrapondo os argumentos que foram colocados no recurso pela acusação. Tudo bem? Bom, então antes disso também, de finalizar, nós podemos falar da extinção anômala do recurso. Que esse recurso, a qualquer momento, ele pode ser extinto, seja pela deserção, ou seja, pela ausência de recolhimento, de preparo do recurso, seja pela desistência, né? Que você simplesmente pode desistir. Já o Ministério Público não pode desistir do recurso que haja interposto nos termos do artigo 576 do Código de Processo Penal. Agora, a defesa poderá desistir do recurso que haja interposto. Ou até mesmo na ação penal privada, a falta de juntada dos traslados, ou seja, das peças obrigatórias para formar a apelação, quando ela não subir nos próprios autos, também é uma das causas de extinção anômala do recurso. Isso na ação penal privada, não na ação penal pública. Tá certo? Se houver divergência entre a vontade do advogado de não desistir e a vontade do réu em desistir, voltamos àquele mesmo entendimento. O tribunal vai entender que prevalece a vontade do advogado em continuar com o recurso da apelação, porque ele tem o conhecimento técnico. Já para a doutrina não, deverá prevalecer a vontade do apelante, que é desistir do recurso de apelação. Lembra daquele comentário? Quem pode o mais, pode o menos? Se o apelante pode até revogar os poderes outorgados ao advogado, para que ele revogar os poderes conferidos em procuração ao advogado, que dirá que o advogado respeite a sua vontade, que é desistir do recurso que haja interposto. Tá? Esse é o posicionamento doutrinário, que deve prevalecer a vontade do apelante. Tá? Mas se o advogado insistir, o tribunal vai receber prevalecendo a vontade do advogado. Mas aí, simplesmente, para resolver essa questão, o apelante revoga os poderes ao advogado, contrata um novo advogado e ele vai e desiste do recurso. Aí surtirá o efeito desejado pelo apelante. Então, por isso que a doutrina parte do entendimento que deve prevalecer sempre a vontade do réu, havendo uma divergência entre ele e seu procurador ou defensor. Né? Falamos procurador ou defensor, alguns fazem uma distinção técnica. Defensor, toda vez que for um defensor nomeado pelo juiz, dativo, em convênio com a defensoria, ou o próprio defensor
público, né? E será procurador toda vez que for advogado constituído nos autos, ou seja, o advogado particular contratado pelo réu, aí chama-se de procurador do réu. Tá? Mas isso em termos práticos nenhuma diferença, só para vocês saberem que existe essa diferenciação técnica. Então, em relação aos efeitos dos recursos de apelação, será que ele tem efeito devolutivo? Sim, devolve-se toda a matéria objeto de análise em primeiro grau, devolve-se para apreciação do tribunal, né? Tanto o devoluto quanto o apelatum, né? Então, é lógico que a matéria está adstrita ao apelo, tá? Mas nós verificamos que as questões, por exemplo, prescrição, que não foi alegada pela defesa, se o tribunal reconhece, ele estaria julgando extra petita ou ultra petita? Não, não estaria. Por que não estaria? Porque em qualquer grau de jurisdição pode-se reconhecer de ofício a prescrição ou qualquer outra causa de extinção da punibilidade nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal. Tudo bem? E agora, e o efeito suspensivo da apelação? Né? Por exemplo, em relação a uma sentença absolutória, ela não terá efeito suspensivo, porque o sujeito é colocado imediatamente em liberdade. Ah, mas o promotor vai apelar, tem que esperar julgar a apelação do promotor. Não, ele será colocado imediatamente em liberdade. Então, a sentença absolutória não tem efeito suspensivo. Agora, e a sentença condenatória? Será que ela pode, a apelação nesse sentença condenatória, ela pode se dar um efeito suspensivo? Suspender o início do cumprimento daquele comando da sentença condenatória até o julgamento da apelação? Então, essa questão é importante a gente discutir. Por quê? O próprio artigo 594 e 595 dizia nesse sentido que, o 594 especialmente, que foi todo revogado, dizia que se o apelante, se o condenado fosse primário de bons antecedentes criminais, ele poderia recorrer em liberdade da sentença condenatória, desde que assim tenha reconhecido o juiz na sentença condenatória. Então, se o sujeito fosse primário e de bons antecedentes, ele poderia recorrer em liberdade da sentença condenatória. O direito de apelar em liberdade. É isso que dizia o artigo 594. Mas como que nós vamos verificar se há esse efeito suspensivo ou não da apelação? Esse efeito suspensivo ou não da apelação, ele está adstrito à concessão ou não do direito de recorrer em liberdade. Esse direito de recorrer em liberdade ou não está adstrito aos requisitos da prisão preventiva. Né? Então, o que o juiz pode fazer? O réu está solto. Numa sentença condenatória, ele pode decretar a prisão preventiva do condenado? Pode. Então, nesse caso, a apelação ela não terá efeito suspensivo, porque o juiz já decretou a prisão preventiva, o sujeito provisoriamente, né, ele já vai estar cumprindo a prisão preventiva e depois será feita a detração penal nos termos do artigo 42. Mas isso é caráter excepcional. O juiz só deve decretar a prisão preventiva quando estiver presentes os requisitos do artigo 311, 312 e 313. Não basta ele dizer, olha, porque eu condenei o réu a pena de 25 anos de reclusão, eu estou decretando a sua prisão preventiva, negando o direito dele recorrer em liberdade, negando o efeito suspensivo a uma eventual apelação se proposta. Tá? Ele tem que fazer isso de forma fundamentada. Não é a gravidade do crime somente em abstrato, não é a quantidade de pena somente que leva a ser uma fundamentação adequada. É necessário que o juiz
retirando os elementos de dentro do processo, ele possa fundamentar a presença concreta das hipóteses dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Da mesma forma, se o apelante estiver preso, porque o novo artigo 387 do Código de Processo Penal, com a reforma de 2010, ele diz que na sentença o juiz, e vocês fizeram isso, uma sentença, vocês manifestaram sobre se mantinha ou não a prisão, no artigo 387, o juiz determina em seu parágrafo que o juiz é obrigado a manifestar se ausentes os requisitos ou presentes os requisitos da prisão. Então, se ele já estiver preso, por esse motivo só, ele deve continuar preso? Não. O juiz deve fundamentar novamente na sentença se estão presentes ou não os requisitos da prisão preventiva, por isso ele mantém a prisão preventiva e nega o direito do sujeito recorrer em liberdade. Então, quando nós falamos de efeito suspensivo no recurso de apelação, nós estamos falando da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva. Porque hoje, independente desta obrigatoriedade do juiz dizer na sentença se ele mantém a prisão preventiva ou se necessariamente ele revoga a prisão preventiva porque desapareceram os motivos que autorizaram a sua decretação, a lei do projeto anticrime, ele obriga hoje que a autoridade judiciária se manifeste a cada 90 dias a necessidade da manutenção ou não da custódia cautelar. Então, o sujeito está preso preventivamente, o processo dele está em andamento. Deu 90 dias, o juiz tem que manifestar de forma fundamentada se persiste a necessidade de mantê-lo preso ou não. Se passaram mais 90 dias, não teve sentença ainda. O juiz é obrigado a manifestar novamente se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou não. Se não estiver presente, ele obrigatoriamente tem que revogar. E ele assim vai fazendo até chegar à sentença. E na sentença, necessariamente nos termos do artigo 387, ele deve fundamentar sobre se estão presentes os requisitos da prisão preventiva ou não. Se estiver presente, ele vai decretar a prisão preventiva. Se estiver ausente, o sujeito estiver preso, ele revoga a prisão e autoriza o direito do sujeito a apelar, recorrer em liberdade. E aí a apelação terá o efeito suspensivo da sentença condenatória, porque ele vai estar em liberdade. Então, se ele estiver em liberdade, o juiz pode mandar prender ou não na sentença condenatória, vinculada à fundamentação da existência ou não dos requisitos da prisão preventiva, ou se ele estiver preso, o juiz deverá fundamentar se mantém ele preso, determinando que ele não poderá recorrer em liberdade, ou se ele revoga a prisão e autoriza o réu recorrer da sentença condenatória em liberdade por estar ausentes os requisitos da prisão preventiva. Tá certo? E o próprio STJ já definiu que se o sujeito está preso preventivamente e o juiz condena ele em qualquer crime no regime semiaberto, esse regime semiaberto fixado na sentença é incompatível com a manutenção da prisão preventiva. Por quê? Olha, se ele está no regime semiaberto, eles têm direito à saída temporária, nos casos que a lei admite, no dia dos pais, dia das mães, dia das crianças, ele tem direito? Tem. Olha, como se ele está com a preventiva decretada? E se ele está no regime semiaberto, ele tem direito de visitar a família? Cadê o perículo e mora aí? Não está presente. Então, é absolutamente incompatível a prisão preventiva ou a decretação ou a manutenção da prisão preventiva quando houver sido condenado o réu num regime semiaberto. Isso tardiamente, o STJ se posicionou, porque o juiz condenava no regime semiaberto e dizia,
nega o direito do sujeito a recorrer em liberdade. Ora, mesmo assim, antes do trânsito julgado, ele não teria, na execução provisória, ele não teria direito à progressão de regime? Sim, então o juiz já fez lá a detração e deu um regime inicial semiaberto, absolutamente incompatível com o decreto de manutenção da custódia cautelar preventiva. Absolutamente incompatível. Então, isso foi atestado, né, por decisão do STJ nesse sentido. Né? Gravem isso. Se você condena num regime semiaberto, você não pode manter ou decretar a prisão preventiva. Seria absolutamente ilegal. Porque quando eu falo prisão, eu falo em exceção. Quando eu falo exceção, eu falo em cautelar. Eu falo em existência do fumus boniuris e o periculo in mora. Nesse caso, o periculo in mora está inexistente, porque no semiaberto ele terá direito a sair do presídio e ter contato com a sociedade. Então, cadê os fundamentos da prisão preventiva nesse caso? Eles não existem, tá? Tudo bem? Então, gravem isso, que isso é muito importante. Tá? Então, vamos continuar falando dos efeitos. Será que a apelação poderá ter efeito também extensivo? O efeito regressivo, interativo ou diferido não tem, que é a possibilidade do juiz se retratar, como tinha, né, no Código de Processo Civil. Não sei se manteve ainda, porque não é minha área, não sei se a apelação, quando o juiz indeferia a petição inicial, né? No prazo de 48 horas, se você apelasse, o juiz poderia se retratar em sede do recurso de apelação. Aqui no processo penal não tem esta hipótese. O juiz não pode modificar a sua decisão, a não ser aperfeiçoá-la, retificando os erros materiais, inexatidões, que pode ser feito de ofício pelo juiz, mediante simples petição por uma das partes, ou mediante a provocação das partes através dos embargos declaratórios, para sanar, né, essa omissão em relação ou contradição em relação a inexatidões, erros materiais, erros de cálculo e assim por diante. Tá bom? Tudo bem? E o efeito extensivo? Esse efeito extensivo, ele terá sim no recurso de apelação, desde que ele não tenha caráter pessoal. Tá? Então isso tem que ficar claro. 2 réus foram condenados. Um só apelou. Um outro não apelou, transitou em julgado. Aquele que apelou, o tribunal vai julgar a apelação dele e vai dizer o seguinte: fala, dou provimento ao apelo da defesa para reformar a sentença de primeiro grau, absolvendo o apelante com fundamento no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Ou seja, o tribunal está reconhecendo que não tem provas suficientes para condenar. Mas para condenar quem? Aquele réu que apelou. Então, em relação àquele que não apelou, o tribunal não analisou. Pode ser que contra aquele que não apelou existe prova suficiente para condenação. Então, nesse caso, não há uma comunicabilidade. Agora, imagine os dois foram condenados, um apela, o outro não apela. Transitou julgado em relação àquele que não apelou. E aquele que apelou, o tribunal diz assim: não, estou reformando a sentença condenatória para reformar e absolver o apelante com fundamento no artigo 386, inciso 1. Ou seja, o que é o inciso 1 do 386 do Código de Processo Penal? Está provado que o fato não existiu. Então, se eles foram condenados em furto, um só apelou, o tribunal fala naquele recurso de apelação deste que apelou que está absolvendo ele porque ficou comprovado no processo que o fato não existiu. Ora, se o fato não existiu para aquele que apelou e os dois estavam respondendo pelo mesmo fato, fica evidente
que para aquele que não apelou, também o fato não existiu. Então, nesse caso, nós podemos dizer que ocorrerá o efeito extensivo do recurso de apelação. Essa decisão do tribunal vai também beneficiar aquele que não apelou. Tá certo? Agora, é diferente as outras formas de absolvição. Se ele reconhecer que eles respondem pelo mesmo fato e absolver com fundamento no inciso 3º, dizendo que aquele fato não constitui infração penal, mas pode constituir um ilícito civil. Então, se não constitui infração penal para aquele que apelou, não constitui também para aquele que não apelou. Agora, se absolveu por negativa de autoria, 386, inciso 4º do Código de Processo Penal. O tribunal só absolveu aquele que apelou porque ficou provado que ele não concorreu para o crime. Agora, pode ser que o que não apelou tenha concorrido para o crime. O tribunal não analisou essa questão. Então, vai ter efeito extensivo? Não. Então, toda vez que existir caráter pessoal na decisão, no acórdão, em relação a um dos apelantes, não comunica aos demais réus que não apelaram. Porque nesse caso nós falamos que não terá o efeito extensivo. Se tiver caráter pessoal, não comunica. Se for caráter geral, aí comunica. É exatamente os dizeres do artigo 580 do Código de Processo Penal. Tá certo? Agora vamos falar um pouquinho, já chegando quase para encerrar o recurso de apelação, da reformatio impégios. A reforma, artigo 617 do Código de Processo Penal, diz que quando somente a defesa recorre, o tribunal não poderá aumentar a pena. Então, isso é reformatio impégios. Se só a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar a pena. Por quê? Ele deveria ou mantém a pena que foi imposta ou diminui. Aumentar jamais. Tá? Então, no processo penal, veda-se a reformatio impégios, e aí nós falamos reformatio impégios direta, quando somente a defesa recorre, o tribunal não pode piorar a situação. Ele não pode, de nenhuma forma, agravar a situação do réu. Ele manteve a pena, mas agravou o regime. De semiaberto, ele passou para o aberto. Não pode. É uma ofensa ao princípio da reformatio impégios, do artigo 617. Parágrafo, a última parte lá, do artigo 617, tá? Que diz que quando só a defesa recorre, o tribunal não pode piorar a situação do réu. Não admite-se a reformatio impégios. Agora, existe a tal da reformatio impégios indireta. Vamos imaginar o seguinte: o sujeito, vamos falar no crime contra a vida, que vai ser mais complexo e fica mais fácil para vocês entenderem lá nos crimes contra a vida, tá? Vamos imaginar o seguinte: o sujeito foi condenado por homicídio simples, aliás, por homicídio qualificado, foi denunciado por homicídio qualificado, o júri tirou as qualificadoras e condenou por homicídio simples. Tá? O promotor, vamos imaginar que a defesa recorre. O tribunal anula a decisão. E aí nós temos, então, um novo julgamento, outros jurados, um novo júri. No segundo julgamento, esses novos jurados, eles poderiam condenar o réu por homicídio qualificado, onde só a defesa tenha apelado? Entende-se que sim, porque existe a soberania dos vereditos. O júri tem a liberdade para decidir.
Então, se no primeiro julgamento ele foi condenado por homicídio simples, só a defesa recorreu, o tribunal anulou. No segundo julgamento, o júri reconhece o homicídio qualificado, não há ofensa a reformatio imperius, ou seja, o réu não está sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido, porque o júri tem toda a liberdade para decidir. Agora, vamos imaginar o seguinte: ele foi condenado em homicídio simples a 8 anos de reclusão. A defesa somente que recorreu. O tribunal anulou. No segundo julgamento, o júri pode entender em homicídio qualificado e o juiz condenar ele de acordo com a vontade do júri em 18 anos de reclusão? Pode. Não terá problema nenhum, porque o júri está livre para decidir. Agora, ocorre o seguinte: se no segundo julgamento os jurados entender que é homicídio simples também e condená-lo por homicídio simples, aí o juiz não poderia condenar o réu a uma pena superior a 8 anos, porque senão o réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Então o juiz pode condenar de 8 anos para baixo, para cima não, porque só a defesa recorreu, o tribunal anulou. No segundo julgamento se manteve o mesmo resultado. Então o juiz que proferiu, o juiz togado que profere a sentença, não poderia aplicar uma pena superior a 8 anos, que foi relacionado à primeira condenação, porque senão o réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Tá certo? Então o entendimento majoritário é essa. No segundo julgamento, novos jurados, não mesmo só a defesa apelando, não impede que o júri reconheça as qualificadoras, porque será um novo julgamento, serão novos jurados. Ele pode decidir de forma qualificada e o juiz condená-lo a 18 anos. Agora, se permanecer o mesmo resultado, o júri tirou as qualificadoras no segundo julgamento e manteve o homicídio simples, o juiz togado não poderá dar pena maior do que deu no júri anterior, porque senão o réu estaria sendo prejudicado indiretamente. Se ele não tivesse recorrido, o primeiro julgamento tinha ficado 8. Aí ele recorre, segundo julgamento, deu idêntico ao primeiro, o juiz pode dar 10? Não, se ele o fizer, há uma ofensa a reformatio imperius, o réu estaria sendo prejudicado indiretamente. Por isso fala-se a reformatio imperius indireta. Indireta. O sujeito é prejudicado indiretamente. Agora, também, o mesmo exemplo, se o júri condena em homicídio qualificado, a defesa recorre, o tribunal anula. No segundo julgamento, ele foi condenado, vamos imaginar, a 20 anos. Homicídio duplamente qualificado. Só a defesa apela, com fundamento no 593-A. O tribunal dá provimento ao apelo, anula o julgamento. Vai para o segundo julgamento, novos jurados. Os jurados mantêm a condenação em homicídio qualificado. Aí o juiz vai proferir uma sentença de 24 anos de reclusão. Ele não pode. Ele tem que manter os 20 anos. Ele pode até condenar em 18, dizendo, fundamentando, mas ou 20, manter o que teve no primeiro julgamento. O que ele não pode é ultrapassar os 20, se ele foi condenado a 24 no primeiro, no segundo ele não pode ultrapassar 24. Se ele foi condenado a 20 no primeiro, manteve o segundo júri o mesmo resultado e só a defesa apelou, o juiz não poderá dosar a pena de forma maior do que ele deu no primeiro julgamento. Vocês entenderam? Porque se o juiz assim pudesse fazer, ele estaria prejudicando indiretamente o próprio apelante. Porque se ele tivesse ficado quieto, então tinha mantido aqueles 20 anos, aqueles 24 anos. Ele foi recorrer no segundo julgamento, o tribunal anulou, no segundo julgamento, manteve o mesmo resultado. O juiz dá uma pena maior? Não pode. É uma ofensa a reformatio imperius.
O réu estaria sendo prejudicado indiretamente por ter recorrido. Isso não pode, não tem cabimento. É ofensa a reformatio imperius. Agora, se o promotor também apela, não se aplica aí a reformatio, seja direta ou seja indireta. Se o promotor também recorreu. É só quando a defesa recorre. Tá certo? Tudo bem? Agora, há um entendimento, né, o próprio STJ vinha com esse entendimento, que vamos imaginar que o sujeito é condenado num crime de furto, furto qualificado, né? Ele recorre, ele foi condenado a 5 anos, ele recorre, o tribunal anula. Por que ele anulou? Porque o juiz era incompetente. Ah, mas e o segundo julgamento, então? O novo juiz, o competente agora, ele estará livre para aplicar uma pena? Só a defesa recorreu. O tribunal anulou porque o juiz era incompetente. Só a defesa recorreu. Será que aquele novo juiz pode dar uma pena de 7 anos? Bom, se o juiz é incompetente, o ato é inexistente. Então não impediria que aquele novo juiz condene o réu num furto a pena de 7, de 8 anos de reclusão. Isso era o entendimento inicial do STJ. Ele foi mudando e hoje o entendimento que prevalece é que o juiz, mesmo incompetente, ele é dotado de jurisdição. Se ele é dotado de jurisdição, deve prevalecer o entendimento sobre a não possibilidade da ocorrência da reformatio imperius, tá? Quando só a defesa recorre. Então, mesmo que o tribunal tenha anulado o júri por ser o juiz absolutamente incompetente, quando for existir o outro julgamento do juiz competente, a pena não poderá ser maior do que aquela que foi dada por um juiz absolutamente incompetente. Esse é o entendimento mais recente do STJ sobre o tema, né? Que ele se posicionou nesse sentido. E a doutrina já vinha nesse sentido também, com algumas divergências, mas prevalecia esse entendimento, que mesmo o juiz incompetente, naquele momento ele está dotado de jurisdição. Se ele é dotado de jurisdição, por isso que deve observar o ato que ele praticou, e se só a defesa tem apelado, o tribunal anulou por o juiz ser incompetente, o segundo julgamento, que vai ser para o juiz competente, a pena não poderá ser maior do que aquela aplicado pelo juiz incompetente. Tá certo? Então, há todas essas divergências, prevalecendo agora esse entendimento que eu havia colocado, que eu coloquei agora para vocês. Tudo bem? Então, falamos da reformatio imperius direta e a reformatio imperius indireta. E a reformatio in melius, a reforma para melhorar a situação, será que é possível quando o promotor, somente o promotor, recorre? Então vamos lá, a defesa não recorreu. O tribunal pede, no recurso de apelação, que o tribunal aumente a pena do réu. Contra as razões e contra as razões apresentadas, o juiz manda para o tribunal. Chegando lá no tribunal, será que o tribunal poderia diminuir a pena do réu? Ora, se quando só a defesa recorre, o tribunal não pode aumentar, quando só o Ministério Público recorre pedindo aumento, o tribunal também não poderia diminuir. Esse é o entendimento pactuado por alguns doutrinadores. Se não me engano, Mirabete é nesse sentido, tá? Mas não prevalece. Prevalece o entendimento que essa reforma in melius, ou seja, reformatio in melius, reforma para melhorar, é possível. Então, mesmo quando só o promotor recorre, o tribunal ainda pode conhecer
uma situação que possa atenuar a pena, que possa diminuir a pena do réu. E não seria, o tribunal não estaria julgando ultra petita ou extra petita, não. Sabe por quê? Porque no processo penal vige o princípio da verdade real, né? O princípio que se aplica em julgamentos é o indúbio pro réu. Então tudo isso deve ser levado em conta. Então, mesmo o tribunal pedindo para aumentar a pena, se o tribunal verificar que houve um erro na dosimetria da pena, que a situação é de diminuir a pena do réu, o tribunal poderá diminuir a pena do réu. E não haverá nenhuma nulidade, porque pode então existir a reformatio in melius, ou seja, a reforma para melhorar a situação, ainda que só o Ministério Público tenha recorrido da decisão. E não teria nenhuma ilegalidade, nenhuma nulidade. Tá? Isso é o que prevalece. Então, se o Ministério Público pede um aumento de pena, nada impede que o tribunal vá e absolva o réu. Ele não estaria julgando além daquilo que foi pedido ou diverso daquilo que foi pedido, porque no processo penal vige o princípio da verdade material, onde o direito de liberdade é um direito consagrado, né, pela Constituição, que ele só perde o direito à vida. Então, nesse caso, o tribunal, mesmo só o Ministério Público recorrendo, o tribunal pode melhorar a situação do réu, ainda que o Ministério Público tenha pedido para piorar a situação do réu. Ou seja, admite-se a reforma in melius. Tudo bem? É a reformatio in melius, é possível. Tá certo? Tudo bem? Então vamos falar só dos recursos cabíveis em face ao acordo de apelação, e aí nós encerramos esse estudo de apelação. Tudo bem? Bom, os acordos, o acórdão do recurso de apelação, seja no Tribunal de Justiça, seja no Tribunal Regional Federal, primeiro, nós temos que ver embargos declaratórios sempre se houver qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade nos termos do artigo 619 e 620, é possível os embargos declaratórios de acórdão de recurso de apelação, tá? Sempre. Não esquecendo que há inexatidões, erros materiais, o próprio relator poderá fazê-lo de ofício, independentemente de provocação das partes ou de embargos declaratórios. Tá certo? Agora, se esse acordo for não unânime, desfavorável ao réu, é possível a interposição de embargos infringentes ou de nulidade. Falo em embargos infringentes toda vez que eu discuto o mérito da condenação. Dois desembargadores condenam, um desembargador absolve. Cabe embargos infringentes, porque você está discutindo o mérito, condenação, absolvição. Agora, 2 desembargadores não reconhecem a nulidade e um desembargador reconhece que o processo de primeiro grau é nulo. 2 não reconhecem a nulidade e mantém a condenação. Um reconhece a nulidade e pede para anular o processo. Nesse caso, cabe embargos também? Cabe. Só que aí eu vou dar o nome de embargos infringentes, aliás, eu vou dar o nome, de embargos de nulidade, porque eu estou discutindo questões de direito material, aliás, de processual. Toda vez que eu discuto questões de direito processual, eu estou falando embargo de nulidade. Toda vez que discuto questões de natureza de direito material, eu falo, mérito, eu falo em embargos infringentes ou de nulidade. É um recurso só que ora eu chamo de um jeito, ora eu chamo de outro. Se eu for discutir o mérito, eu falo infringente. Se eu for discutir questões de natureza processual, de nulidades, eu falo embargo de nulidade. Essa é a diferença, tá? E esse recurso, ele é obrigatório caso você queira interpor recurso especial ou extraordinário. Por quê? Se você não interpõe os embargos infringentes ou de nulidade, você não poderá interpor
o recurso especial ou recurso extraordinário. Por quê? Porque você não teria decisão de última instância. E a Constituição diz que você somente pode propor recurso especial ou extraordinário se você tiver decisão de única ou última instância proferida por tribunal, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Se você não tem decisão de última ou única instância, nesse exemplo que eu dei, você não tem decisão de última instância porque ainda cabe embargos infringentes ou de nulidade. Se você interpor diretamente na apelação o recurso especial extraordinário, ele não será conhecido. Porque falta o pressuposto de admissibilidade, é que você tem que ter uma decisão de última ou única instância. Então, se você pretende entrar com recurso especial ou extraordinário, ou ambos, você obrigatoriamente terá que interpor embargos infringentes ou de nulidade. Senão, o seu recurso especial ou extraordinário não será recebido. Tá certo? Então, isso é importante. Tá? E, agora, e se a decisão for não unânime favorável ao réu? Aí o Ministério Público, seja a Procuradoria da República ou Procuradoria de Justiça, essa sim poderá interpor diretamente recurso especial, recurso extraordinário ou ambos. Por quê? Aí nós já teríamos decisão de última instância, porque não cabe embargos infringentes. Para o Ministério Público não pode propor embargos infringentes, porque os embargos infringentes são recursos exclusivos da defesa. A acusação não tem legitimidade. Não tem previsão legal que o Ministério Público possa propor embargos infringentes, porque é um recurso exclusivo da defesa, exceto no Superior Tribunal Militar, que ele deixa de ser exclusivo da defesa. Ele pode ser interposto lá no Superior Tribunal Militar, seja pela acusação, seja pela defesa. Tá? E no Supremo Tribunal Federal também, está lá no regimento interno, 3 hipóteses que nós vamos estudar, de cabimento de embargos infringentes, recurso exclusivo da defesa também. Tá certo? Tudo bem? Agora, se esse recurso, tudo bem, se interpôs embargos infringentes ou de nulidade, foram julgados, aí sim você vai propor o recurso extraordinário ou recurso especial, ou ambos. Certo? E se não for admitido pelo presidente do tribunal recorrido, que é o presidente do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, a qual você endereça o seu recurso, interpõe o seu recurso especial ou extraordinário, é para o presidente do tribunal recorrido e as razões para o Tribunal Superior, seja as razões do recurso especial para o presidente do STJ e razões do recurso extraordinário para o presidente do STF. E o presidente do tribunal recorrido, que você endereçou o seu recurso especial extraordinário, ele pode admitir o recurso ou não. Ele faz um juízo de admissibilidade. Se ele admitir, tudo bem, ele remete, né, o recurso para o tribunal. Mesmo se o processo por físico estiver tramitando fisicamente lá em segundo grau, ele será digitalizado e o STJ, o STF só recebe processo digital. Tá? Aí será digitalizado e enviado o recurso especial ou recurso extraordinário para o tribunal respectivo. Tá? Agora, se for negou o segmento, se o presidente do tribunal negar segmento ao seu recurso especial, extraordinário ou ambos, aí cabe, nos termos do artigo 1042 do novo Código de Processo Civil, o agravo de decisão denegatória de recurso especial extraordinário, que não é agravo de instrumento, é chamado agravo nos próprios autos. Tá? Então você não precisa formar um instrumento, porque você apresenta o seu agravo nos próprios autos, todo o processo é digitalizado e é tudo enviado para o STJ, o agravo no recurso especial, o agravo no recurso extraordinário, que deve ser feito em petições distintas, um para cada tribunal. Então vai chegar um agravo de recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, um agravo e recurso especial no STJ. Tá? E esse agravo, ainda que você não tenha argumentado no agravo que você interpôs contra a decisão do presidente do tribunal que não admitiu o recurso especial extraordinário, ainda que seja intempestivo, que nos termos da súmula 699 o prazo é de 5 dias,
apesar que o recurso extraordinário especial está lá no Código de Processo Civil, no processo penal conta-se os dias corridos, no caso de recurso especial extraordinário. Não é dias úteis como tem lá no processo civil. E o prazo para o agravo no processo penal continua sendo de 5 dias, que é a súmula 699 do STF. Então você tem 5 dias para interpor esse agravo nos próprios autos de decisão que denegou o seu recurso especial ou recurso extraordinário, perante o presidente do tribunal recorrido. Nós estamos falando do presidente do Tribunal de Justiça estadual ou presidente do Tribunal Regional Federal. Tá? Se ele, por qualquer motivo, fala que o seu agravo está intempestivo ou que não tem fundamentação, ainda assim ele é obrigado a remeter o agravo para o STJ no caso especial, para o STF no caso extraordinário. Ele não tem faculdade de não admitir. Ele é obrigado, de acordo com o novo